Olá pessoal, como vocês estão? Hoje iniciaremos um conteúdo novo, que por acaso é um assunto que eu gosto bastante. Iniciaremos hoje os nossos estudos acerca de prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Para vocês se situarem, nós vamos começar os nossos estudos, tá? Do tópico 6 da nossa ementa. Especificamente nesta aula, nós estudaremos a prisão em flagrante delito, conceitos, características e também as espécies de flagrante, tá? As modalidades de prisão em flagrante. Mas para que nós possamos iniciar especificamente, né, o nosso tema, que é prisão em flagrante, eu acho conveniente conversar com vocês um pouquinho antes acerca da prisão. Por óbvio, pessoal, que a prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, né? A gente já viu isso, a gente sabe disso. É o encarceramento propriamente dito da pessoa. Dessa maneira, tem-se que a prisão, ela pode advir da decisão condenatória transitada em julgado, que é também chamada de prisão-pena, e essa prisão-pena encontra-se regulada no Código Penal com o respectivo sistema de cumprimento de pena, que, diga-se de passagem, já foi estudado por vocês lá na parte geral do direito penal e também na lei de execução penal. Esta prisão, qual seja a prisão-pena, ela é também uma resposta do Estado, né, ofertada à sociedade em decorrência do crime cometido. Além disso, obviamente, que a prisão, ela pretende, aliás, a prisão-pena, né, ela pretende alcançar os objetivos da pena, né, aqueles objetivos que nós também já estudamos lá na parte geral do direito penal. Entretanto, convém saber que no transcorrer da persecução penal é possível que se faça necessário o encarceramento do indiciado, né? O encarceramento do réu, mesmo antes do marco final do processo. E que marco final é esse? Obviamente, a gente já sabe que é a sentença, tá? Então perceba que em alguns casos específicos pode haver a prisão mesmo antes da sentença, mesmo antes de haver uma condenação. E por que isso acontece, Paula? Isso acontece, pessoal, por conta da necessidade, em alguns casos específicos, previstos em lei, em que apresenta um risco à permanência do indivíduo em liberdade, o que faz surgir, portanto, a possibilidade da prisão sem pena. Lembrando que, obviamente, deve ser tudo fundamentado. Feito este breve apanhado, né, acerca da prisão de modo geral, conforme eu já disse para vocês, tem-se que o conteúdo 6 da nossa ementa se dedica aos estudos da prisão em flagrante. Prisão esta que, como o nome já anuncia, trata-se de prisão em flagrante e, portanto, precede a sentença penal condenatória, né? Ela se dá no curso da persecução penal. Mas o que vem a ser a prisão em flagrante? Já vimos o que é prisão e agora vamos ver especificamente a prisão em flagrante. Na lição do professor Nestor Távora, flagrante é aquilo que ainda queima, ou seja, é aquele crime ou aquele ato que está sendo cometido ou acabou de ser cometido. Ou seja, a prisão em flagrante é aquela que acontece no momento e no local do crime, tá? Trata-se de uma medida restritiva de liberdade, porque é uma prisão, de natureza cautelar e de caráter administrativo. E por que de caráter administrativo? Porque ela dispensa ordem escrita do juiz, tá? Ela dispensa essa ordem expressa do juiz porque o fato ele ocorre de inopino, ou seja, ele é inesperado. O fato ele está acontecendo naquele momento, o delito ainda está queimando, né? Na lição aí do professor Nestor Távora. Outra questão importante, pessoal, que eu acho interessante vocês saberem é o seguinte: a prisão em flagrante ela é facultada a qualquer pessoa do povo.
tá? De modo que todos os atos subsequentes, como a documentação, enfim, os trâmites regulares, obviamente que eles ocorrerão normalmente na delegacia de polícia. Mas qualquer do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. Existem várias espécies ou várias modalidades de flagrante, tá? E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. A primeira espécie de flagrante é o flagrante próprio, também conhecido como propriamente dito, flagrante real ou flagrante verdadeiro. O flagrante próprio ocorrerá quando o agente for surpreendido cometendo a infração penal ou quando ele acabar de cometê-la, tá? Esse é o modelo de flagrante que mais se aproxima do conceito de flagrante que nós estudamos um pouco antes. Por quê? Porque há um vínculo de imediatidade, tá bom? O que é vínculo de imediatidade? O vínculo de imediatidade ele acontece porque o flagrante próprio ocorrerá quando o agente for surpreendido cometendo a infração penal ou quando acabar de cometê-la. Entenderam? Por isso que eu digo que há um vínculo de imediatidade. Pessoal, o flagrante próprio, ele se mostra em duas modalidades. Primeiro, quando o indivíduo é preso cometendo o crime ainda na execução delituosa. Outra modalidade do flagrante próprio, quando o indivíduo é preso após cometer o delito, mas ainda não foi capaz de se desvencilhar do local e dos elementos que o vinculam ao contexto ou ao crime propriamente dito. Tá joia? Vale lembrar que a prisão deve ocorrer sem que haja intervalo de tempo. Tá? Quanto a esse intervalo de tempo, nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre a questão da perseguição no flagrante. Tá? Segunda espécie ou modalidade de flagrante é o flagrante impróprio, também conhecido como irreal ou quase flagrante. Nesta modalidade de flagrante, o agente ele é perseguido logo após a infração, em situação que faça presumir ser ele o autor do delito. É a hipótese descrita lá no artigo 302, inciso 3º do Código Penal. Quanto à perseguição, lembra que eu falei com vocês que a gente ia ver um pouquinho? Pois é, a hora é agora. O que eu preciso que vocês saibam, tá? E atenção para esse ponto da matéria. Sabe aquela história que a gente comumente escuta as pessoas dizerem que o flagrante ele dura 24 horas, que a pessoa tem que fugir do local do crime por no mínimo 24 horas para poder fugir do flagrante e tal? Isso não existe, tá? Trata-se de crença popular. Porque não existe, pessoal, previsão legal que imponha limite temporal para a conclusão ou para o fim da perseguição. O único requisito, a única coisa que tem que existir é a continuidade. O que não pode acontecer é a interrupção da perseguição, tá? Se houver a interrupção, cessa também o flagrante. Vale dizer que a perseguição ela pode durar dias ou até mesmo semanas. Não há limite temporal. O que não pode existir é a interrupção. O conceito de perseguição, se vocês quiserem dar uma olhada, salvo engano, está lá no parágrafo 1º do artigo 290 do Código Penal, tá? Terceira modalidade ou terceira espécie de flagrante é o flagrante presumido, também conhecido como flagrante ficto ou flagrante simulado. Nessa terceira modalidade de flagrante, o indivíduo delituoso, ele é preso logo depois de cometer a infração, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Percebam que nesta modalidade não exige a perseguição. É suficiente que a pessoa esteja em situação suspeita
e que ela seja encontrada logo depois da prática do delito, em algum contexto que faça crer ser ele, né, o autor do crime, tá? Esse é o flagrante presumido. Observação, anotem no caderno, por favor. Nesta modalidade, o lapso temporal ele tem uma elasticidade maior, por uma questão óbvia. A prisão ela é decorrente do encontro do agente com os objetos que o conectam ao crime. Então, por isso, há uma elasticidade de tempo maior nessa terceira modalidade de flagrante que nós estamos estudando, tá? Quarta modalidade de flagrante é o flagrante compulsório ou o flagrante obrigatório. E aí eu peço a vocês, como já pedi em sala de aula, que observem as nomenclaturas dos institutos que nós estamos estudando, tá? Porque se nós observarmos as nomenclaturas dos flagrantes, eles já vão nos indicar qual que é o contexto, ou qual que é essa modalidade ou essa espécie de flagrante. Vai ficar mais fácil para nós entendermos se observarmos as nomenclaturas. Por exemplo, flagrante compulsório. Este flagrante ele está intrinsecamente ligado à atuação das forças de segurança, ou seja, das polícias civis, militar, rodoviária, ferroviária e também do Corpo de Bombeiros Militar. Os integrantes das forças de segurança, eles têm o dever de efetuar a prisão em flagrante sempre que houver o flagrante. Ou seja, não é discricionário, tá? É um flagrante compulsório, é um flagrante obrigatório. Neste aspecto, chama a atenção de vocês para um entendimento, de novo, do professor Nestor Távora. Ele entende que esta obrigatoriedade, ela perdura enquanto os integrantes estiverem de serviço, tá? Policiais militares, civis, corpo de bombeiros, essa obrigatoriedade acontecerá somente se eles estiverem em serviço. Durante férias, licenças, folgas, feriados, enfim, os policiais atuam como qualquer cidadão. E a obrigatoriedade deixa de existir e surge a mera faculdade, que é peculiar a qualquer cidadão. Entenderam? Então, flagrante obrigatório ou flagrante compulsório, policiais civis, militares, enfim, os integrantes das forças de segurança. E na lição do professor Nestor, essa obrigatoriedade perdura somente se esses integrantes das forças de segurança, se eles estiverem em serviço. Tá joia? Uma observação para vocês. E os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, né, os guardinhas municipais, eles estão ou não obrigados a efetuar o flagrante? Na lição da melhor doutrina, os integrantes da Guarda Civil Metropolitana não estão obrigados à realização de prisão em flagrante, de modo que, novamente, se apresenta como mera faculdade, tá bom? Quinta modalidade de flagrante, que é a modalidade mais simples de todas, que é o flagrante facultativo. Se estudamos o compulsório, obviamente que tem o flagrante facultativo. E o flagrante facultativo, pessoal, é a faculdade que qualquer pessoa tem para efetuar ou não a prisão em flagrante, tá? Abarca também os policiais que não estejam ou que não estiverem, né, em serviço na lição do professor Nestor Távora. Sexta modalidade de flagrante é o flagrante esperado. Tá? O flagrante esperado, eu preciso que vocês saibam que ele é uma construção doutrinária, de modo que não há previsão legal para o flagrante esperado. No flagrante esperado, como o próprio nome já sugere, a polícia ela antecipa-se ao criminoso, tá? É como se ela ficasse lá aguardando para, enfim, efetuar a prisão em flagrante. O militar antecipa-se, né, ao criminoso e, sabendo que a infração ocorrerá, ele faz uma espécie de tucaia, uma emboscada, uma armadilha, e realiza a prisão quando os atos executórios são detonados.
Por exemplo, esse procedimento ele é desejável, né, por policiais que dominam a técnica ou a arte da investigação, né, de maneira que ele se cerca de medidas adequadas e captura o infrator antes que ele efetivamente cometa o delito. Na prática, como se trata de uma construção doutrinária, uma vez que o sujeito iniciou o ato e foi capturado em flagrante, ele será tratado, via de regra, como um flagrante próprio, né? Porque o sujeito ele foi preso cometendo a infração. Uma observação a vocês que eu encontrei em algumas doutrinas é o seguinte: alguns doutrinadores dizem que nada impede que o cidadão comum efetue a prisão na modalidade flagrante esperado. Mas eu acredito que não é aconselhável, né, não é razoável qualquer cidadão comum fazer isso, utilizar-se, né, desse flagrante, porque há profissionais que dominam a técnica e a arte de investigação. Há profissionais que são treinados para poder fazer isso. Então, eu penso que seja mais prudente deixar que os profissionais habilitados, que os profissionais treinados utilizem-se aí desse mecanismo, caso seja necessário e caso seja possível também, né? A sétima modalidade de flagrante, nós vamos estudar, é o flagrante preparado ou flagrante provocado. Neste modelo de flagrante, como também o próprio nome já sugere, o agente ele é induzido a cometer o delito, momento em que ele acabará por ser preso. Trata-se de uma emboscada, né, uma armadilha, uma tucaia, seja lá, enfim, a nomenclatura que vocês preferirem, para efetuar a prisão em flagrante daquele que cede à tentação. Por exemplo, vamos exemplificar para ficar mais tranquilo, já que já é a sétima modalidade de flagrante que a gente está estudando. Um policial disfarçado, tá? Um exemplo de flagrante preparado. Um policial disfarçado que encomenda a um falsário um documento. No momento da negociação, do recebimento do documento, com a consequente entrega do dinheiro, o policial militar ou civil, seja lá qual for, ele então realiza a prisão do falsário em flagrante. Esse é um exemplo típico do flagrante preparado ou provocado. Contudo, pessoal, a boa doutrina entende, novamente, que é muito temerário admitir que o Estado, por conduto de seus órgãos, né, de seus policiais, estimulem a prática de crime. Por conta disso, o STF editou a súmula de número 145, tá? Depois deem uma olhada aí na súmula 145 do STF. Oitava modalidade de flagrante é o flagrante prorrogado, também conhecido como flagrante retardado, flagrante postergado, diferido, estratégico ou ação controlada. Essa modalidade de flagrante, que é o flagrante prorrogado, ele é muito comum em crimes que envolvem aí organizações criminosas, tá? O flagrante prorrogado, ele se assemelha a uma estratégia. Por quê? Porque o policial, ele tem a faculdade de aguardar o momento mais adequado, o momento mais propício para poder realizar a prisão, ainda que essa atitude implique numa postergação da intervenção, tá? É como se os policiais pudessem aguardar o melhor momento para, enfim, efetuar a prisão. Mesmo diante da ocorrência da infração, pode deixar de atuar, né, naquele momento, no intuito da captura de maior número de infratores ou no intuito de captar um maior manancial probatório, né, e aí conseguir, enfim, resolver as questões aí das organizações criminosas, desmantelar, digamos assim, as organizações criminosas. O flagrante prorrogado, pessoal, atenção, não se confunde com o flagrante esperado, tá? São duas modalidades diferentes que não se confundem.
No flagrante esperado, nós já vimos, a polícia aguarda o início dos atos executórios e, uma vez iniciados, ela estará obrigada à realização da prisão. Tá? Já no flagrante prorrogado, a polícia deixa de efetivar a prisão, mesmo presenciando o crime, por ser mais estratégico prorrogar, por ser mais estratégico retardar, postergar aquela prisão, ou para colher mais provas, ou para conseguir um número maior de informações de pessoas envolvidas na organização, enfim. Os policiais eles terão lá os motivos deles para prorrogar essa prisão em flagrante. Pessoal, a nona modalidade, a nona espécie de flagrante que nós vamos estudar é o flagrante forjado. E como o próprio nome diz, flagrante forjado é aquele armado, tá? Ele é realizado para incriminar pessoa inocente. Um exemplo bem banal, para vocês entenderem o que é o flagrante forjado, é a patroa, por exemplo, que coloca dentro da bolsa da sua funcionária uma joia, tá? E aí ela chama a polícia para que a polícia efetue a prisão em flagrante com o único intento de demitir por justa causa a sua funcionária. Logicamente, pessoal, que essa é uma modalidade de flagrante ilícito, tá? O único infrator que há nesse exemplo que eu relatei para vocês, nesse exemplo de flagrante forjado, é a patroa, Por quê? Porque ela está praticando um crime de denunciação caluniosa. Ela está imputando a alguém falso crime e ainda sabendo que é um falso crime, tá? Então, esse é o flagrante forjado, é o flagrante armado para incriminar pessoa inocente. Décima espécie de flagrante, e aí a gente já vai terminar, é o flagrante por apresentação. E esse é bem simples. Suponhamos, pessoal, que o suposto autor do delito ele se apresenta de forma voluntária à autoridade policial. Ele poderá ser preso em flagrante? Há aí uma divergência, digamos assim. Por quê? A pessoa que se apresenta voluntariamente à polícia, entendem, os estudiosos, que ela não poderá ser autuada em flagrante. Mas atenção, em regra, ela não poderá ser autuada em flagrante. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos legais, salvo engano, lá do 312 do CPP, poderá a autoridade policial representar o judiciário pela decretação da prisão civil. Então, em tese, num primeiro momento, não poderá ser autuado em flagrante delito, mas no entendimento aí doutrinário, não há impedimento que o policial, havendo obviamente os requisitos, represente ao judiciário pela decretação da prisão civil. Na próxima aula, pessoal, nós vamos estudar o auto de prisão em flagrante delito, tá bom? Eu vou deixar no portal do aluno para vocês esse resuminho que eu faço, esse roteirinho da aula, eu vou deixar lá para vocês. E aí, pela ementa que eu também já disponibilizei para vocês, dá para seguir direitinho quais serão aí os nossos próximos passos. Mas, de antemão, já aviso que o tema da nossa próxima aula será auto de prisão em flagrante delito. Tá joia? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.